Ah, aquele dia foi diferente. Porque... Tá bom. Vamos lá? Galera, o que é que a gente está estudando? As raízes? As raízes? É, não é? Não sei. Aí, A semente em si, na verdade. a semente. A semente? Semente, A semente. planta, as plantas. As plantas. Botânica. Vocês estão fugindo da Aí, ó, a Tati ligou a responsabilidade. câmera. Opa! Olha a Aí parede rosa ali. sim. É papel de parede, tá? Se eu quiser, eu arranco. Viu? Pra que ficar pegando no pé da Tati? Não sou eu, Tati. Tô bem quietinho. Vamos finalizar a semente então, galera? Vamos lá, já que vocês ficaram em dúvida, eu dou uma ajudinha para vocês. Na verdade, a gente já finalizou, né? O que a gente está vendo agora são... A gente começaria semana passada raízes, né? Então, vamos lá. Começar as nossas raízes. Bom, qual é a função das raízes? Oi, Tati. A função das raízes? Fazer com que Absorver elas sejam nutrientes e água para a e planta. fixar na terra também. Olha aí, ó. Vocês sabem tudo, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Vocês sabem tudo, vamos lá. Então, olha só. Claro, né? Nós temos vários tipos, né? Mas de modo geral. Aí. Então, quando a gente estuda raízes, vocês já falaram para nós para que elas servem, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Então, para que vai servir? Primeiro, a absorção. E daí a gente vai falar o seguinte: a absorção do que, galera? Da Água. Águas? Tá louco, professor? Bem louco, né? Desculpa, gente. Vamos apagar. A água e o que mais? Nutrientes? Nutrientes, beleza. O que são esses nutrientes? Sei lá, é ferro? Ferro. Nitrogênio? Beleza, ó, os nutrientes são o que então, galera? Ó, são sais. Coisa que vocês já sabem, por isso que eu estou levantando aqui. Água, beleza. E nutrientes? Ah, vamos lá. Meu solo está pobre em nutrientes. O que são? São os sais. Então, como a Luísa falou, o ferro, o cálcio, o fósforo, o nitrogênio. Nossa, existe um monte, né? Que daí a gente até divide, faz uma divisão quando a gente estuda a botânica e quando a gente estuda fisiologia, nutrição mineral, a gente faz uma divisão aqui, só título mais de curiosidade, tá? De micro, já ouviram falar? E macronutrientes. Micro e macronutrientes, já ouviram falar disso? Não. Vamos pensar. Micronutriente e macronutriente. Micro é o quê? Pequeno. Pequeno ou pouco, beleza. E macro, grande ou Sim. bastante. Então, quando a gente fala em micro e macro, só título de curiosidade, tá? São os nutrientes que são mais necessários nas plantas, são os macros, que mais aparecem na planta. E os que a gente precisa bem pouquinho nas plantas são chamados de micros. Então, existe um monte deles e todos eles são muito importantes para que a planta possa se desenvolver. Aí a gente vê, quando a gente estuda isso, quem for para alguma área de solos e tal, que tem estudo dos solos, você vai ver que todos eles são extremamente importantes no solo e é por isso que eu faço uma análise de solo. Porque olha só, por exemplo, nós plantamos soja, milho, trigo, tudo que é tipo de coisa no Brasil, beleza. Para que eles tenham um crescimento adequado, uma produção adequada,
eu preciso ter um solo com todos esses nutrientes. Na verdade, não pode faltar nenhum deles, tá? Senão a planta vai ter algum probleminha, ok? Então, por onde que eu vou absorver? Pela raiz. Pode absorver pela folha? Pode, mas é bem pouquinho, tá? Continuando, o que mais serve a raiz? É afirmar ela no solo. Isso. Então lá, ó, fixação. Então serve para a fixação. Que mais? Todos juntos assim eu não entendi. Que mais, galera? Eu como raiz? Sim, Come. E você come? sim. Por Também. quê? Comi Por- ontem. Por quê? Porque tem coisas que a gente precisa Isso. Então as raízes também servem para quê? para alimentar, Mas não pensa em você, pensa na planta. Para pegar nutriente. Para armazenar. Armazenar. Olha lá, ó. Armazenamento de nutriente. Vamos lá. Mandioca é raiz? sim. E Quer batata? dizer, batata também. E batata doce? Sim, são todas raízes. Cenoura Sim. também. Tem Beterraba. certeza? Batata inglesa é raiz? Não, batata. Ó, A batata batata doce é. inglesa Doce é, porque a minha mãe é comprava. raiz? Esta Deixa é eu a ver se pergunta que eu vou deixar aqui para vocês e não vou responder agora. Vamos lá. Beleza. Visto isso, a gente tem pelo menos uma ideia já para que serve a raiz. Só que daí você vai ver também que existem raízes para fixação, raízes especializadas em respirar, raízes suporte, que a gente vai ver agora na aula de biologia. Mas você já sabe basicamente para que ela serve, beleza? Então, olha lá, ó. Na vibe que a gente estava antes, quais raízes fazem parte da nossa dieta? Vocês falaram lá, na verdade que fui eu. Mandioca, batata doce, Batata doce. que mais? Beterraba. Beterraba, Cenoura. com dois R's, né? Beterraba não. Muito bem. Beterraba. Beterraba. Gengibre é também? Opa! Cenoura. Vamos lá, como é que escreve isso? Gengibre. Acho que é. Isso. Que mais? Inhame. Inhame é ou não? Inhame. Hã? Minha- Inhame é, né? É, eu acho que é. Inhame? Não sei. Batata Que arranca inglesa? Não sei. Não, Que batata mais? inglesa é caule, de acordo com o tio Google. Ah, já foi procurar, meninão. Inhame. Inhame é raiz. Ah, muito bem. Beleza, galera. Já vi que vocês já pegaram o negócio. Galera, quando a gente tem dúvida, a gente já pega e já procura. Então temos que tomar cuidado. Por que que eu estou falando disso? Temos que tomar cuidado porque nem tudo que fica embaixo da terra é Raiz. raiz, tá? Isso que eu queria. Por isso, primeiro, a gente vê a importância das raízes para nós e também a gente começa a falar sobre algumas coisas que ficam embaixo da terra, mas não são raízes. Por exemplo, cebola é caule ou é raiz? É caule. Caule, porque Alho. embaixo tem. Caule. Lembra que a cebola As é raízes assim, saem ó? da cebola. É. Isso, lembra que ela é assim? E daí Aham. tem ali, ó, as raízes estão aqui, ó. Isso é raiz. Isso daqui o que que é? Caule. As pétalazinhas.
É? O que que É é? uma flor? Não sei. Ó, a nossa ideia aqui é encher vocês mesmos de dúvida depois. A gente procura tudo, porque daí nós vamos estudar nas nossas aulas o quê? Raiz, caule, folha, que é o que está faltando. E a gente vai classificando eles e vocês podem ir procurando coisas diferentes, ou até mesmo que são coisas comuns, mas eu não sei o que é essa classificação, para daí a gente ir discutindo aqui também. Tá bom? Vamos lá. Professor, Oi. aí você falou sobre os benefícios para o ser humano da planta, mas também tem as bactérias, né? Tipo, que tem os nódulos. Ah, que as bactérias estão no nódulo das leguminosas? É. E isso, quando a gente fala. O que é uma leguminosa? São Os que tem legumes. vagens. As que têm vagem, muito bem. Então, as plantas que têm vagem são chamadas de leguminosas, e na raiz nós temos umas bolinhas lá, lembram? São chamadas de nódulos, e lá dentro tem bactérias benéficas, né? Que ajudam no quê? A pegar o nitrogênio do E- ar. Fixação do nitrogênio. Muito bom, gente. Olha, conteúdo lá da ecologia, faz tempo, né? Ciclo do nitrogênio. Ótimo, Tati. Obrigado, galera. Isso aí. Muito bom. Vamos lá. Então, aqui temos algumas raízes, né? Aparecem algumas que a gente já conhece, outras que a gente não conhece, e por isso mesmo a gente vai estudar. E daí nós temos alguns tipos diferentes. Aqui, ó, umas raízes que são chamadas adventícias, uns pneumatóforos ou pneumatóforos, os austórios, e tudo isso a gente vai ver. E tudo isso a gente tem classificações e nomes. Mas espera aí, sendo uma raiz assim, ou assado, ou se qualquer uma delas, nós vamos ter uma estrutura básica, tá? Uma estrutura básica da nossa raiz. Essa estrutura básica, ela vai ser o seguinte, ó. Nós vamos ter uma região chamada de região meristemática. Aí eu venho e pergunto para vocês, o que é essa região meristemática? Aí tem um nome que vocês conhecem aqui, ó, mitose. O que é esta região e o que acontece nesta região? As células. Se tem um monte de mitose, o que acontece? São células que são idênticas à mãe, E elas estão fazendo o que constantemente se está tendo mitose? multiplicando. Isso, muito bem. E se está multiplicando? É pelo crescimento da planta? Isso, exatamente. Nesta região aqui, ó, meristemática e lisa, é a região de crescimento, galera. Crescimento. Essa parte mais embaixo aqui, ó, para ser mais preciso, tá? Aqui onde é que eu marquei, vou fazer uma marcação um pouquinho menos feia. Esta região aqui, ó, tá? É a parte de crescimento. Abaixo, nós temos uma estrutura especial, chamada de coifa. Esta coifa, você vai brincar assim, ó, que isso daqui é um capacete. Um capacete. O capacete serve para quê? Proteger. Isso. Deveria ser sempre para proteger, né? Tem uns que levam para passear. O capacete ele serve para proteger. A coifa serve para quê? Se eu estou fazendo uma analogia com capacete. Proteger. Para proteger. Proteger o quê? Proteger as células da zona meristemática. Tá? Pensando assim agora, desde já, o que é um meristema? Um meristema é um tecido vegetal que tem alta capacidade de sofrer divisões, ou seja, mitoses. Ok? Então você deve lá lembrar já, vamos anotar aqui no cantinho, ó. Os meristemas, sempre que você ouvir meristemas, você deve logo relacionar isto com matemática, certo? E fazer a relação com o Crescimento. crescimento, ok? Por quê? Como é que você cresceu? Como é que você cresce?
Tem 2 jeitos para a gente crescer. Quais são? Os ossos crescem? Isso, mas como é que os ossos crescem? Ótimo, ótimo. A mitose? Por aumento do número de células, por mitose. Qual é o outro jeito? Por esticação. Por esticação, muito Foi bem. do Gustavo. Pelo aumento do volume da célula, do tamanho da célula, ok? Então, olha lá. Olha só, eu não sabia que era isso. Isso, muito bem. Então, olha só. Quando a gente cresce, vocês estão crescendo ainda. Gustavo, espero que não muito, né? Mas tudo bem. Meu Deus, a gente vai crescer até quando? A gente cresce aproximadamente até os 18, 19 anos. Mas, Eu tenho assim, só mais um ano. depois dos 16 a gente cresce pouquinho, tá? O Graças a professor seria Deus. tipo. Ah, tem tipo esperança, assim, Laura. eu tava vendo um carinha que fala sobre fisiculturismo falando esses dias que as pessoas desenvolvem células até os 18 anos. É tipo de gordura. E depois dos 18 anos, essas células não mais duplicam, no caso, elas começam a expandir. Seria isso? Exatamente. Assim, ó, nós temos alguns tecidos, tá? Vamos lá, devagar. Nós temos alguns tecidos que se multiplicam a vida toda nossa. Ok? Por exemplo, a pele. Por quê? Porque muitas células da pele morrem, senão você ia gastar. Ok? E é por isso que a gente Então, envelhece, né? isso, e eu vou repondo e também vou envelhecendo. Beleza? Claro, conforme você vai ficando mais velho, essa capacidade de divisão vai diminuindo. Por isso a pele, se você for lá ver na avó, você vai ver que a pele é bem mais fininha. Também você deve lembrar lá do nosso conhecimento lá do primeiro ano, que conforme eu fico mais velho, meu metabolismo vai diminuindo e a quantidade de água também diminui. Lembra? Espero que sim. Sim. Então, também fico com os tecidos um pouquinho mais finos, ok? Agora, tem outros tecidos nossos que eles não se multiplicam, são tecidos especiais, nas plantas também. São tecidos muito especiais. Quais são os nossos tecidos mais especiais, galera? Os neurônios. Muito bom. E depois? Um tecido altamente especializado nosso. Só ele faz aquilo. Olhem para mim. O que eu estou fazendo? Tá. O tecido nervoso. Isso. Eu estou mexendo o dedo, né? Quem que faz isso? O Rafael falou. O músculo. Então, o primeiro tecido mais especializado nosso são os neurônios e depois são os músculos. Esses 2 tecidos especificamente têm uma capacidade de regeneração baixíssima. Por isso que, se você perder o neurônio, perdeu um neurônio. Se você sofrer uma lesão muscular e romper uma fibra muscular, ela vai cicatrizar. Mas vai formar uma nova fibra? Não. Agora, cortou o braço. Quer dizer, a pele, tá? Senão o cara já está pensando em cortou o braço fora. Cortou a pele, cicatriza? Sim, E forma novamente o tecido? sim. Sim, e agora você aplica tudo isso para as plantas, tá? Quanto mais especializado for um tecido, menor a sua capacidade de se multiplicar. Quanto mais simples for o tecido, maior a capacidade de multiplicar. Meristema é altamente especializado ou não? Não. Por que não, Luiz? Tá certo, mas por que não? Porque. Como que você chegou a essa conclusão? Porque. Eu não sei. Tá aqui, ó. Tá aqui em Seria cima, porque aqui, ela ó. faz mitose. Ó, a explicação. Ela tem uma alta capacidade de divisão? Foi o que eu falei agora há pouco. Bastante, né? Sim. Então é um tecido especializado ou não? Não. É um tecido simples. Então, grava lá. Se tem alta capacidade de divisão, é um tecido mais simples. Se
é um tecido mais complexo, não vai ter tanta capacidade de divisão. Pensa pela complexidade, gente. Se é uma célula altamente especializada, tem mais coisa para ela construir para depois se dividir, correto? Uhum. É mais fácil ou é mais difícil? Mais difícil. Mais difícil, tá? Continuando aqui. Então, meristemas sempre ligado ao crescimento, alta capacidade de divisão. Logo acima desta região de alongamento, que é a zona lisa, nós vamos ter uma região chamada de zona pilífera. Olha lá, ó, cheio de pelos absorventes. Esta região é a região que mais acontece a absorção na planta. Então, agora você tem que imaginar lá, se eu fosse agora lá no meu quintal ou no vaso da mãe, não faça isso, e arrancasse uma raiz, você ia ver a coifa, que é uma estrutura de proteção, lá embaixo. Eu já vou perguntar por quê. Logo acima, uma região lisa, onde eu tenho uma alta taxa de mitose, meristema, crescimento da planta. Acima, a zona pilífera, que é a região de absorção. E logo acima, a zona suberosa ou de ramificação, aonde vão aparecer raízes secundárias, se for o caso. Tá? Porque nós temos tipos de raízes que nós não temos uma raiz principal e nós temos várias raízes muito parecidas. Já viram isso? Uhum. Pensa no milho. Já viu a raiz do milho? Já, porque Já? eu sou agroboy. Agroboy, muito bem. Como é que é a raiz do milho? Ela sai por tipo, cima, no né? meio do caule, assim, por cima da terra e desce assim, entendeu? No chão, Tem uma até que fica em cima embaixo. da terra. Ótimo, gente. Essa raiz é uma raiz especial chamada adventícia. Mas aquela que está embaixo da terra, como é que ela é? Ela tem uma raiz principal ou ela tem um monte de raízes? Um monte, se eu não me engano, é Um um monte. monte Assim. de raízes, exatamente. Então, olha só. Nós temos já basicamente dois tipos de raízes já. Uma que é um monte de raiz, que daí o nome é cabeleira, não sei porquê, né? E a outra, que é uma raiz que tem, igual essa que está no teu slide aí. Essa que está no teu slide é uma que tem o eixo principal e daí tem raízes secundárias saindo. Ó. Aí esse tipo eu chamo de axial. Não se preocupe, a gente já vai colocar o nome em tudo isso, tá? Então, agora nós já sabemos. Tem uma que tem raiz principal e tem outra que não tem. A que não tem se chama cabeleira, a que tem se chama axial ou pivotante. Para fechar esse nosso slide, eu tenho que voltar aqui na coifa. Essa coifa, esse capacete aqui, ó, ele é extremamente duro. Agora você tem que pensar no caroço de um pêssego. Nossa. É duro? É. Muito, né? É. Essa coifa, ela tem o mesmo material. Feita do mesmo material. Lignina. Então essa coifa também é durinha. Por quê? Tem. Pra proteger? Para O proteger capacete do também é quê? duro. É para proteger mesmo, mas proteger do quê? De minhoca, bicho assim. Bicho. Sério? Pode ser, mas principalmente, Do pensa atrito? só, Quando ela vai Apodrecer. do crescendo? atrito, isso. O solo sempre é molinho? Não. Não. Às vezes tem rocha? Olha, Sim. só o professor André ia ficar orgulhoso de mim agora. Tem. Às E vezes aqui tem dá um ar. rocha? Tem. Beleza. Então eu posso deixar danificar essa região aqui, ó? Não. Se danificar essa região, o que acontece? Vai parar de Para de crescer. Vai parar de crescer. Perfeito. Por isso nós temos uma estrutura chamada de coifa nas raízes para proteger do solo duro, de rochas e assim por diante. Tá? Claro que vai conferir proteção também contra fungos, bactérias que estão no solo. Beleza? Até agora tudo bem, gente? Uhum. Sim. Da onde que vem a raiz? Alternativa 1, da casca da semente. 2, do Não. caulículo. Não. 3, Do da zigoto? plúmula. Não.
4 dos cotilédones, ou Não. 5 que está certo da radícula. É. Ah, Da radícula. Lógico, muito fácil, né, gente? A gente já tinha visto isso. Então, a raiz, ela vem de uma estrutura chamada de radícula, que isso aqui, ó, radícula, caulícula e plúmula são partes do quê? Da planta. Embrião? Do embriãozinho. Muito bem. Isso aí, galera. Fácil? Muito, né? Muito bem. Então, olha só. Quando a gente pensa em plantas, desculpa, raízes, nós vamos ter uma classificação. Olha só. Elas vão ser divididas assim, ó. Que é o mais simples de todas, o que é mais fácil da gente pensar é a primeira, que são as raízes subterrâneas. Ok? Só que tem o seguinte, esse aqui é o 1, vamos pôr 1. E vai ter o 2. Existem raízes que não são subterrâneas? Pode soar estranho, mas existem. São raízes chamadas... Comecei errado. Apaga. Professor, uma pergunta. Aquelas árvores que têm aquelas raízes imensas, assim, que saem para fora da terra e volta, assim. Muito bem. Vai Ela é se uma raiz encaixar aqui. subterrânea ou não? Olha aqui, ó, vai se encaixar aqui, ó. Aéreo. Raízes aéreas. E daí nós temos mais um. Alguém pediu para entrar. Quem é essa terceira? As que são dos dois tipos, em cima e embaixo. No. Não dá para pensar na água, né? Dá, ótimo. Olha ali, ó. Qual que são os 3 locais que a gente tem básico? O solo, o ar e a água, monstros. Isso mesmo. Então, olha lá, voltamos lá e a gente coloca que são as raízes aquáticas. Certo? Raízes aquáticas. Então, nós vamos ter esta divisão, tá? Às vezes soa estranho, né? Mas o fato é que nós temos 1, as raízes que são subterrâneas, 2, as que são aéreas e as que são aquáticas. Subterrâneas, já está dizendo o que que é, estão embaixo do solo. Aéreas que estão acima do solo, como o Rafael falou, tem umas árvores imensas, a gente vai ver imagens que tem as raízes que estão para fora para ajudar a sustentar. Pensem num mangue. Já viram um mangue? Um mangue? Mangue, lá onde é que pega caranguejo? Não. E é a transição entre o mar e a terra. Parte do tempo fica alagado, parte do tempo fica sem água. E vira uma lama, um negócio bem úmido. As raízes que estão lá, elas têm umas raízes que se colocam para o lado, parecem pezinhos, tá? Para dar sustentação. E daí, por último, nós temos as aquáticas. Daí todo mundo quase pensa na Vitória Régia. Tá certo ou tá errado? Sabem quem é a Vitória Régia? Sim. Aquela Claro. plantinha que o céu caminha por cima, né? É. A flor dela fica por baixo, né? Isso. A flor fica aqui, ó. Ah, Mas tá. tem duas flores que aparecem que tá embaixo. Só se ela virou. Pior que é verdade. É. Vocês têm razão. Tá, beleza. E a raiz dela? Embaixo? Se estende até o fundo do rio, chegando na terra. Muito bem, olha o que vai acontecer. Ela tem o caule, e o caulezinho vai até lá no solo, no fundo do rio, e a raiz está aqui, ó. E a raiz, se está dentro da terra, é o quê? Ah, então é subterrâneo. Subterrânea. Isso. Então, professor, exemplo de uma raiz aquática. E agora? Para finalizar. Na água.
Eu acho que vocês já viram uma plantinha que é uma praguinha, se a gente não controlar ela nos açudes, no rio. Sim ou não? Chamada de patinho. Chamado também de aguapé. Água, fé. Já viram ou não? Professor, curiosidade. No Google, a Vitória Regia é uma raiz aquática. Mas está errado, tá? A raiz está lá embaixo no solo. Sabe aquela... Bom, vamos mostrar para vocês, vai ficar mais fácil. Pararam, pararam. Água. Não parece tipo uns matos? Parece tipo uns matos, isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, Mato fica mais desse- Aí fácil. os peixes se escondem embaixo, não é? Exatamente. Vai aparecer agora, ó. Isso aqui é um aguapé, ó. Tá? Isso aqui vai se multiplicando, toma conta do açude se a gente não controlar. Beleza? Beleza. Fechou, minha gente? Vocês têm aula agora, né? Sim. Ah, Então tá bom. Então, gente, fiquem bem, tá?